Olá, caros amigos, caros inimigos, caros internautas, caros ouvintes. Eu gostaria de fazer esse vídeo hoje, uma revelação que eu nunca fiz e um propósito que eu fiz no meu coração há quase 40 anos. Eu participei do sistema religioso falso, dito cristão, logo depois que eu fui batizado, em 1988, mas não me senti bem no meio deles. Fiquei praticamente 3, 4 anos. Vi muitos movimentos estranhos, misticismo, paganismo, sincretismo religioso, falsa teologia da prosperidade, e quiseram fazer a mesma coisa comigo. Me encheram de promessas, de profecias, que Deus tinha um plano muito grande na minha vida, que eu ia pregar o evangelho nos 4 cantos da terra, que eu era escolhido e ungido desde o ventre da minha mãe, e que eu ia pregar o evangelho de uma forma assim tremenda. Deus ia manifestar muitos dons, muitos talentos, e realmente eu comecei a ter muita afinidade com a palavra de Deus. Me entreguei de cabeça, estudei bastante, pregava a Bíblia de uma forma assim que até eu me espantava, mas não fui aceito pelo sistema religioso. Participei em várias denominações religiosas, porque eu queria pregar a verdade, eu não queria que colocassem arreio na minha boca, e não curtia, não gostava do dízimo para o Novo Testamento. A figura da pastora para o Novo Testamento não é bíblico, a figura do apóstolo, a falsa teologia da prosperidade. E aí começaram praticamente a querer que eu vendesse os meus dons, meus talentos, enfim, entrasse no sistema. Eu recusei. Aí comecei a ser o bode expiatório, ser ovelha negra, comecei a ser rejeitado, comecei a ser difamado, caluniado, estar sob oração contrária, oração de maldição. E, enfim, a minha vida praticamente no meio deles, espiritual, não tinha futuro, e eu não ia ceder aos enganos desses espíritos, né? Aí eu fiz um propósito com Deus que eu vou revelar para vocês hoje. Se tudo isso na minha vida fosse verdade, Deus realmente estivesse comigo e tivesse um ministério que eu pudesse pregar a verdade das Escrituras Sagradas, eu iria sair desse meio, mas Deus iria me conceder recursos, condições, mesmo eu não pedindo dízimos e ofertas para ninguém, fazer a obra de Deus por amor e por livre e espontânea vontade. Faz quase 40 anos que eu saí do meio dessas pessoas aí, uma vida de provas, de altos e baixos, de fundo de poço. Já aprendi a viver com muito, com pouco, tive muito, passei tempo de não ter nada, né, viver de cesta básica, de aluguel, e coloquei esse propósito na mão de Deus. Se fosse Deus, se essa obra na minha vida fosse de Deus, Ele iria me pôr em liberdade, me dar condições, recursos financeiros, econômicos, através do suor do meu trabalho, sei lá como, portas iriam se abrir, recursos iriam ser mandados por Deus, e eu iria fazer essa obra com livre e espontânea vontade, com amor, com dedicação, mas sem essa coisa de vender a obra de Deus, fazer comércio com a palavra de Deus, e longe de mim, né, ser um pastor por profissão ou formação teológica de ABCD ou N denominação religiosa, e depois ter que ficar com a rédea na boca, à mercê e a serviço dessas instituições. O meu chamado é um chamado pastoral por dom e vocação dados por Deus, e não por profissão e formação teológica. Isso é o que eu sempre senti. E sempre quis pregar as grandes verdades contidas nas Escrituras Sagradas, e não tive espaço. Metodista, batista, presbiteriana, Congregação Cristã no Brasil, passei em várias dessas aí. Me serviu para aprendizado espiritual, mas não tive sucesso, e meu ministério, praticamente, por falar a verdade, nasceu morto. Só que, por outro lado, eu estou há quase 40 anos nessa vidinha. Deus também não se manifestou, e hoje eu posso revelar através desse vídeo. Então isso quer dizer que Deus não endossou o meu ministério, né? Eu mal consigo, às vezes, arrumar trabalho, não tenho condições de se manter, muita despesa, muitas dívidas, muitas coisas, e eu acabo tendo que trabalhar informal, com vendas, autônomo, e nada cumpriu. Então eu tenho o direito de abandonar isso, que essas promessas, se fossem de Deus, eu disse no meu coração, numa oração escondida há quase 40 anos, que se fosse de Deus, Ele ia me conceder recursos. E isso até hoje não aconteceu. Eu não vou ficar mais batendo em ponta de ferro e ponta de prego. Se isso fosse de Deus, já teria o tempo suficiente para Ele me dar os recursos necessários para fazer essa obra. E não veio, não deu. Então eu tenho essa resposta de Deus como que é para parar por aqui.